Mundo aqui. A gente vai começar a nossa aula magna de 2019 do Centro de Educação e Ciências Humanas com o nosso convidado, a quem eu já agradeço pela generosidade em ter vindo. Ele tem uma agenda super cheia, super extensa, mas ele conseguiu vir para cá falar um pouco com a gente. O título é O Retorno da Universidade. Devia estar aqui, não está? O Retorno da Universidade à Cena do Político. Ele é professor livre-docente do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo. Tem vários livros publicados em várias línguas. Está lançando um agora, né? Dar Corpo ao Impossível, O Sentido da Dialética, a partir de Theodor Adorno, que ele vai lançar em breve. Então, acompanhem, comprem, vai ser bom. Bom, a gente vai fazer aquele esquema clássico. Ele faz a aula e depois a gente abre um pouco para as perguntas. Tá? Então, obrigada a presença de todo mundo. Por favor, professor Vladimir Safatli. Eu deixei a Ana falar aquela parte maravilhosa que ela sabe dizer, mas também queria deixar o nosso agradecimento do centro a ver todos vocês e lembrar que nós também estamos fazendo uma transmissão online, não é? Está no site do SESC. Meninos, está dando certo aí? Queria só confirmar para ver se está dando certo. Tudo certo, então? Então, para quem está aí de casa também, sejam bem-vindos para a nossa aula magna. E obrigada, viu, Vladimir? Entrem no site do SESC, que vai estar lá a transmissão online. E também queria agradecer enormemente a presença de duas... Tem várias pessoas importantes, mas aqui ao coração, ao nosso vice-reitor, professor Walter Libart, por favor, levanta aí, porque é um prazer ter aqui. Ele não quis fazer parte, mas... Muito obrigada pelo carinho e pela vinda. E também queria agradecer ao meu outro reitor na outra direção também, que eu fui diretora, o Barba, que está aqui conosco também. Muito obrigada, professor Barba. Muito obrigada e bem-vindo a todos. Ok, então, inicialmente eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui, né? Agradecer também o convite que me foi feito para proferir essa aula magna. Eu entendo que o tema sugerido é um tema que nos interessa a todos de maneira muito explícita e muito forte, né? E que diz respeito também a que obriga algumas considerações mais gerais sobre esse momento que nós estamos vivendo no nosso país, né? Porque é evidente que a universidade ela foi para o centro um pouco do debate político nacional, né? Haja vista as inúmeras declarações sobre vida universitária, certo, que estão presentes em membros desse atual governo, certo, a maneira com que a universidade ela é vista já desde o ano passado como um foco, como uma espécie de foco de dissidência, um foco no qual era necessário, então, reconstruí-la, né? Ou seja, como se a universidade brasileira tivesse sido de uma certa maneira, encontrado um caminho meio distorcido, certo? Que ela precisasse, então, ser recuperada. É um pouco o discurso que nós vemos atualmente, ou seja, uma espécie de recuperação do que seria a função fundamental da universidade, que teria sido desvirtuada nesses últimos tempos, né? Porque ela seria um bastião de produção ideológica, um bastião de produção de doutrinação, certo? E coisas que nós ouvimos de maneira cada vez mais explícita. Nós tivemos aí alguns ministros de educação que foram exímios em fazer considerações dessa natureza, certo? E insistir a todo momento que nós deveríamos ter uma espécie de limpeza nas universidades, ou pelo menos o que eles dizem, uma espécie de abertura, certo, para um espaço que, na verdade, seria um espaço bastante ideologicamente controlado, né? Bem, esse tipo de discurso, ele não é só um discurso que circula no Brasil, né? Esse é um discurso, de uma certa maneira, mundialmente presente. Você encontra em vários países figuras políticos que fazem considerações dessa natureza, que dizem que as universidades são bastiões de produção ideológica,
Vocês encontram isso no debate norte-americano, vocês encontram isso no debate canadense e em vários outros, né? Bem, o que eu acho interessante em toda essa discussão, certo? E que eu acho que é uma coisa fundamental para nós, eu diria pelo menos 3 coisas. A primeira delas é nós aprendemos durante muito tempo, certo? Principalmente essa era a nossa visão, a visão de nós mesmos, enquanto acadêmicos, certo? Enquanto universitários, certo? Que a universidade ela não tinha mais relevância política, né? Que ela tinha suas mobilizações internas, tinha suas questões internas, mas no que diz respeito à sociedade, ao desdobramento da vida social, tanto a universidade quanto a classe intelectual já não teriam mais muita relevância. Certo? Vocês devem ter lido e ouvido, lido vários artigos, ouvido várias falas que falavam do ocaso dos intelectuais. Falava, na verdade, que a era dos intelectuais tinha acabado em larga medida. E é muito interessante perceber como quem mais gostou desse discurso foram os próprios intelectuais, né? Era um discurso perfeito para nós, né? Porque, em última instância, é um discurso que nos eximia, em larga medida, certo? De qualquer tipo de intervenção política efetiva, né? Porque ele consistia mais ou menos em dizer que, na verdade, não havia nenhuma razão para alimentar alguma forma de dirigismo ou qualquer coisa dessa natureza, certo? Porque hoje as pautas, as questões, a política mesmo era feita fora da universidade, era feita pelos movimentos, era feita por os outros atores. Quer dizer, caberia no máximo, a classe intelectual glosar o que outros fariam, né? Ou seja, de uma certa maneira, era como se fosse uma questão de dizer chega de um certo tipo de protagonismo, né? E, na verdade, é necessário, então, entender que essas relações verticais elas já não existem mais. Eu insistiria com vocês que, a meu ver, esse foi um discurso perfeito de capitulação intelectual, né? Porque ele, de uma certa maneira, resolvia o nosso problema de má consciência. E era como se a gente falasse mais ou menos o seguinte: olha, tudo bem, a gente não vai mais estar na frente de nenhum tipo de processo dessa natureza, vão vocês na frente, entendeu? Enquanto isso eu tenho um colóquio na Croácia que eu preciso ir, tenho um artigo que eu preciso entregar, certo? Mas ao final, eu vou ficar aqui no meu escritório, eu vou fazer um paper muito legal sobre o que vocês estão fazendo, certo? E a gente fica mais ou menos por isso mesmo. Foi assim. Isso em um país onde, é sempre bom lembrar, a figura do intelectual público foi uma figura determinante. A gente está falando de um país que teve Celso Furtado, Sérgio Buarque de Holanda, Darcy Ribeiro, Milton Santos, José de Castro, certo? São figuras que não só tiveram uma vida acadêmica muito presente, produtiva, mas também foram capazes de fornecer à sociedade quadros de leitura e de interpretação sobre a realidade nacional no sentido mais forte do termo, certo? E o Brasil teve gerações e gerações de intelectuais dessa natureza, né? Era a maneira com que, de uma certa forma, a universidade havia encontrado, certo, para fazer circular dentro do horizonte da vida nacional, certo, um sistema de ideias, de pensamento crítico, certo, e de reflexão sobre vários aspectos da sociedade brasileira. Para que vocês possam ter uma ideia de como isso sempre foi forte no Brasil, né? Por exemplo, eu venho de uma faculdade, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, certo? Eu fiz uma pesquisa, porque eu sou responsável pelo processo de internacionalização da faculdade. Eu acho isso bastante significativo. Nenhuma outra faculdade no mundo pode falar o seguinte: nos últimos 20 anos, a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo deu um presidente da República, 2 ministros da Educação, um ministro da Cultura, um secretário nacional de Direitos Humanos, um porta-voz da presidência, certo? E simplesmente demonstra, eu acho, é uma explicitação do sistema de relação profundo entre universidade e vida política que existe e sempre existiu no Brasil, certo? E é um elemento constitutivo da realidade nacional, certo? Você pode falar, mas isso é bom ou isso é ruim?
Alguns podem dizer, mas isso na verdade é a maneira com que as elites brasileiras elas se perpetuam através dos espaços acadêmicos e servem-se dos espaços acadêmicos para projetar-se na vida política nacional e coisas dessa natureza. Poderia ter esse tipo de leitura. Certo? Mas insistiria no seguinte, quer dizer, é inegável, e um elemento que é constitutivo da Nova República, certo? É inegável que a Nova República foi um dos momentos históricos do Brasil onde você mais encontrou intelectuais do governo. Você encontrou no governo Fernando Henrique, você encontrou no governo, no governo Lula, e mais do que isso, vejam que coisa, um governo tão anti-intelectual como esse elevou a batalha intelectual ao seu elemento central. Isso não é uma manobra diversionista desse governo. É uma questão decisiva para ele. Porque a gente está falando de um governo que é composto por pessoas que já demonstraram muito claramente o seu apreço pela ditadura militar. Certo? Sem nenhum titubeio, sem nenhuma dúvida em relação a isso. Muito pelo contrário, não só um apreço à ditadura militar, mas um apreço ao porão da ditadura militar. Um apreço ao que havia de mais repugnante na ditadura militar, um apreço aos seus torturadores, um apreço aos seus assassinos, um apreço aos seus ocultadores de cadáveres, um apreço aos seus estupradores travestidos de funcionários públicos do Estado. Certo? Isto é a base desse governo, e eles não voltam atrás em relação a isso. Alguém que faz elogio aberto a pessoas como Ustra, certo? Demonstra muito claramente de onde veio. Só que esse tipo de grupo, certo? Eles não são sequer, na verdade, digamos, o alto escalão do que era o regime militar. Eles eram digamos assim, o porão do regime militar. Aqueles que fizeram tortura, aqueles que, de fato, fizeram todos os processos e acreditavam no que estava sendo dito. Certo? Só que, para esses, a ditadura não devia ter acabado. Eu lembraria como o senhor Bolsonaro, quando foi deputado pela primeira vez, ele já levantava esse discurso, quer dizer, o senhor não devia ter acabado. Então, qual que é a análise que eles fazem? A ditadura, ela acabou, ela perdeu, porque ela foi incapaz de vencer a batalha cultural. Ela não foi capaz de produzir, de fato, uma transformação social, porque ela deixou, em larga medida, o horizonte da cultura fora do seu espectro. Você tinha censura, você tinha intervenção, mas no caso da ditadura militar brasileira, foram censuras e intervenções localizadas, né? Que era o modelo da ditadura militar brasileira. A ditadura militar ela teve um outro tipo de modelo, que não foi o modelo da ditadura chilena nem da ditadura argentina. A ditadura chilena e argentina foi um modelo de confrontação imediata. Então, por exemplo, o caso da Argentina foram muitas mortes e uma ditadura curta, porque ela entrou dentro de um horizonte muito polarizado, muito articulado, e ela sabia que ela precisava ter uma violência extrema, só que essa violência cobra um preço. Né? O preço é, quanto mais violento, mais difícil é você continuar sustentando o teu governo. Certo? Então, o último canto do cisne da ditadura argentina foi a tentativa de criar uma guerra, a Guerra das Malvinas, que deu tudo errado, e aí em 82 já não tinha mais condição de sustentar. A ditadura militar brasileira ela foi estrategicamente muito mais elaborada. Muito mais elaborada. Por isso ela conseguiu durar mais. Por isso ela foi a que mais durou. Ela durou 20 anos. Certo? Porque ela partia de dois princípios. O primeiro deles é a violência, ela pode ser localizada, ela não precisa ser em larga escala, mas ela consegue paralisar toda a sociedade, se ela operar pela lógica do desaparecimento. Então, por exemplo, eu não preciso matar 40 pessoas aqui nessa sala. Eu mato uma e todo mundo fica sabendo. Isso faz com que todo mundo fique paralisado. Então você tem um elemento cirúrgico. Você fala, foram poucas mortes. Sim, foram poucas mortes porque elas eram as mortes necessárias. Não era necessário fazer mais mortes. Até porque, por outro lado, enquanto você tinha poucas mortes na ditadura, você teve um número inacreditável de processos, né, que faziam com que a sociedade toda se paralisasse através do Poder Judiciário. Só nos 3 primeiros anos foram 30 mil processos. 30 mil processos de 64 a 67. Isso já não está falando do momento mais duro da ditadura, certo? Que vai ser do AI-5 para frente. Certo? Então, você tinha um sistema de paralisia.
esse sistema de paralisia permitia, entre outras coisas, que as universidades elas tivessem alguns de seus membros exilados, presos, perseguidos, certo? Algumas pessoas que foram torturadas, tal. Mas, em larga medida, a universidade ela tinha a ilusão de que, se ela, de uma certa maneira, continuasse o seu trabalho, mais ou menos, ela conseguiria se segurar, né? E, de fato, foi, em larga medida, assim. Você tinha interventores, mas você tinha figuras, sei lá, você está falando do auditório Florestan Fernandes, né? O Florestan Fernandes ficou na universidade, em plena ditadura militar. Certo? Quer dizer, isso demonstra o quê? Que era uma ditadura que, primeiro, ela entrava num país que era muito menos polarizado do que os outros países da América Latina. Você pensa, vamos pegar o caso da Argentina. Certo? Pensa, por exemplo, a Argentina já tinha guerrilha antes da ditadura militar. Os montoneiros vieram antes da ditadura militar. No Brasil nunca teve guerrilha antes da ditadura militar. O maior líder guerrilheiro brasileiro, que era o Carlos Marighella, era um político tradicional do Partido Comunista, que foi deputado, certo? Que durante a vida toda trabalhou dentro num partido que era ilegal, mas nunca trabalhou tendo em vista uma guerrilha. Ele pensa em fazer uma guerrilha em 68. E aí aparece a guerrilha brasileira. Certo? Então, vejam, a situação era muito diferente. Então, isso permitiu, de uma certa forma, que você tivesse um outro nível de intervenção. Só que um grupo da ditadura militar percebeu que chegou à conclusão de que isso que parecia uma astúcia, porque permitiu a perpetuação da ditadura, porque permitiu que a ditadura militar brasileira perpetuasse mesmo depois de terminar, certo? Se vocês pegarem os artigos sobre segurança nacional na Constituição de 1988, vocês vão perceber uma coisa inacreditável. Ela é praticamente um copia e cola da Constituição de 66. Porque, entre outras coisas, foram os militares que entregaram para os constituintes praticamente todos esses artigos resolvidos. Não por outra razão, a gente está falando de uma Constituição, fala-se da Constituição de 88 como uma grande Constituição democrática. Eu gostaria de lembrar a vocês que é uma Constituição que legaliza golpe de Estado. Ela legaliza golpe de Estado porque, quando ela define o que são as Forças Armadas, ela define as Forças Armadas, tem como sua função preservação da ordem e podem ser chamadas por qualquer poder caso esta ordem esteja desestabilizada. Agora, o que é uma coisa extremamente interessante, porque, afinal de contas, a princípio, difícil vocês acharem algum país onde as Forças Armadas têm essa função, certo? Em qualquer outro país, normalmente, a função das Forças Armadas é garantir a integridade do território nacional contra potências estrangeiras, ponto. Certo? Aqui não, é garantir a ordem. Que ordem? Vocês veem que é um preceito bastante explícito, né? Assim, é bastante fácil saber, afinal de contas, do que se fala. Então, vocês percebem, claramente você tem uma situação de instabilidade jurídica, inclusive. E, em suma, se o presidente do Congresso chega em cadeia nacional e fala que a ordem brasileira está ameaçada, as Forças Armadas podem intervir, legalmente. Então, tudo isso para dizer, vocês percebem, a gente está falando de um país que conseguiu preservar vários dos seus núcleos de Força Armada. É um país que nunca conseguiu colocar um torturador na cadeia, nunca conseguiu fazer um julgamento sobre crimes contra a humanidade, que criou uma farsa chamada Lei de Anistia, que é uma farsa completa, porque essa Lei de Anistia é uma lei que serviu simplesmente para aqueles que lutaram contra o regime militar. Certo? Ela anistiou os funcionários do Estado. Ela não anistiou presos políticos que estavam na cadeia naquele momento por crimes conexos ou crimes de sangue. Tanto que eles ficaram depois de 1979. Boa parte desses presos só foram liberados em 81, 82 por uma comutação de pena. Então, vocês percebem, a anistia ela foi uma anistia que o próprio governo se deu, em um processo que está longe de ter sido um acordo nacional. Eu lembraria para vocês qual foi a votação da lei de anistia. Qual foi o resultado da votação da lei de anistia? 206 votos pela lei de anistia, 201 contra. Isso no Brasil se chama conciliação. Isso é o que a gente chama no Brasil de conciliação. Então, ou seja, houve uma perpetuação
desse núcleo duro. Sem encontrar o fato de que todo o aparato repressivo da ditadura, que produziu coisas como a polícia militar, que é uma aberração, certo? Porque a grande maioria dos países que tem uma polícia militar, a polícia militar ela só tem uma função, que é policiar quartéis e fronteiras. Ela não policia zonas urbanas, porque você não usa a lógica militar contra o seu próprio povo. Você não mobiliza uma lógica militar contra o seu próprio povo, o que é, no fundo, a história das Forças Armadas brasileiras. Em larga medida, ela só teve uma função, que era lutar contra o seu próprio povo, que era ser usada pelo poder contra o seu próprio povo. A polícia militar é só um resultado dessa lógica. Então, dentro desse horizonte, era claro que mesmo que você tinha, na Nova República, uma espécie de núcleo intocado da ditadura militar. Você falava de um país que nunca tinha feito o seu dever de memória, que nunca tinha, de fato, chegado a uma conciliação sobre o seu passado brutal, que nunca tinha conseguido fazer com que, de uma sociedade, fosse obrigada a assumir, existe uma linha vermelha que ninguém passa desse ponto. Independente de qual é a sua perspectiva ideológica, a sua perspectiva política, ninguém passa desse ponto. Certo? Não houve isso, em hipótese alguma. Então, a gente hoje é um país onde você pode ouvir a todo momento pessoas gritando por intervenção militar. Sendo que, em qualquer situação normal, isso seria um crime. Seria tudo simplesmente um crime. Porque a democracia não pode admitir que ela seja colocada em risco nesse sentido. Certo? Ou o que restou dela, né? Ou o que sobrou dela. Né? Mas, de toda forma, tudo isso para dizer, dentro desse horizonte, você foi constituindo um grupo que entendia que, se nós quiséssemos reinstaurar um tipo de governo, certo? Que agora não precisaria mais, que poderia ser inclusive um governo pelas urnas, um governo que tivesse esse perfil, que era o perfil da ditadura militar, era necessário agora despolitizar a sociedade. Então, por exemplo, quando o senhor que ocupa a cadeira da presidência hoje, vira e fala, não, nós não queremos que as pessoas gostem de políticas na escola, isso não é um desvairio, isso não é uma palavra feita solta, isso é a essência do projeto. Isso é, de fato, a essência do projeto. Eu diria, esse projeto tem uma matriz muito clara. Friedrich Hayek, um dos teóricos fundamentais do neoliberalismo, ele via no Chile do Pinochet um modelo. Tanto que o Chile do Pinochet foi, o Chile do regime do Pinochet, um dos regimes mais brutais da ditadura latino-americana, foi o lugar onde o neoliberalismo implementou, transformou o Chile num laboratório, implementou boa parte das suas políticas. Então você tinha dois eixos de implementação neoliberal nos anos 70. Você tinha um eixo democrático, né, que era o eixo Reagan-Thatcher, né, o eixo anglo-saxão, e você tinha o eixo ditatorial, que era o chileno. Ao mesmo tempo, os dois estavam sendo implementados. Certo? O que acontece hoje é que esse eixo democrático, certo, ele não consegue mais fazer não consegue mais nenhuma adesão. Porque pensem, por exemplo, o que é a extrema-direita europeia. Por que ela cresce tão forte? Tem várias razões. Uma delas, ela é radicalmente antiliberal. Ela é economicamente antiliberal. Ela se volta contra os dictates, né, da comunidade europeia, contra o sistema financeiro internacional, ela se volta contra os burocratas que não sabem, que não entendem quais são as verdadeiras necessidades do povo, ela faz políticas de assistência, que em larga medida são políticas que ela partilha com a esquerda. Certo? Então ela é radicalmente antiliberal. Por quê? Não há nenhuma possibilidade de você conseguir, de uma certa forma, adesão a uma política que já há anos está sendo implementada e os seus resultados são resultados de concentração de renda e pauperização das populações. Haja vista, um maior exemplo disso é o governo Macron, que foi a última tentativa de se criar um neoliberalismo com rosto humano. E naufragou, pura e simplesmente. Então, este modelo não pode mais ser implementado, sobra o outro. Certo? E o outro tem um laboratório, e o laboratório é o Brasil. Certo? O Hayek ele tinha uma ideia, é muito interessante como ele descrevia o regime do Pinochet. Ele dizia,
Isso são palavras dele. Certo? Os verdadeiros regimes contra a liberdade eram o Chile de Allende, o Brasil de João Goulart. O que é muito interessante, você pode me perguntar, mas o que esse senhor entendia por liberdade, então? Liberdade, antes de qualquer outra coisa, a liberdade econômica de empreender. E que, diga-se de passagem, não é para todos. Né? É a liberdade econômica de concentrar, de poder repetir um processo de concentração, que é um elemento constitutivo das nossas sociedades. Eu lembraria a vocês de um estudo feito pelo Banco da Itália, 2 economistas do Banco da Itália, que saiu em 2015, sobre o pagamento de impostos na cidade de Florença, de 1427 até 2010. 1427 até 2000, antes dos portugueses vieram para cá e fazendo toda essa confusão. Né? Vejam só, o que eles descobriram? Que eram as mesmas famílias que eram as mais ricas, desde 1427. Isso é meritocracia, né? Não? É claro, com certeza. Tá aí a maior prova. São pessoas que têm um mérito enorme, né? Que passam por séculos, entendeu? Que estão sempre... Você pode imaginar, devem ser pessoas brilhantes. Né? Devem ser as pessoas assim, as mais inteligentes, as mais ousadas, as mais empreendedoras. Sim, com certeza, com certeza. Não há dúvida a esse respeito. Então isso demonstra o quê? Demonstra muito claramente o princípio concentracionista da riqueza das nossas sociedades. E para esses há o direito de empreender. Para esse existe o direito de empreender, que não é para todos. Certo? Agora, o elemento interessante dentro desse debate todo é que, para que esta liberdade econômica possa funcionar, era necessário despolitizar a sociedade. Por quê? Uma sociedade politizada é uma sociedade que exige do Estado garantias. Ela vai ao Estado e ela procura, cada classe, cada setor, procura seu sistema de defesa. Certo? Por exemplo, costuma-se dizer, a população brasileira, devido à sua herança ibérica, ela tem uma ligação muito forte com o Estado. Né? Até porque, vocês sabem, esse é um dado extremamente interessante. Se vocês pegam as pesquisas sobre as posições do que a população brasileira pensa, alguns falam, não, a população brasileira é conservadora. Aí você vai ver quais são as perguntas das pesquisas. São tudo perguntas sobre costumes. Sabe? Você é a favor ou não do aborto? Você é a favor ou não de casamentos de pessoas do mesmo sexo? E tal? E aí sai um perfil mais conservador. Né? Aí você fala, não, mas espera aí. Mas faz umas perguntas econômicas. Pergunta, você é a favor de mais Estado, de privatizar todas as empresas públicas? Você é a favor da reforma da Previdência? Você é a favor da reforma trabalhista? É fantástico, os números são claríssimos. A população brasileira é contrária a toda esta pauta, toda, na sua maioria. Por isso eu diria, sabe, muitos hoje falam que a sociedade brasileira está dividida, certo? Que ela não consegue mais se conciliar consigo mesma, que as pessoas elas não conseguem mais se unir. Então eu também acho que isso é um problema, acho que a gente precisa de fato se unir, a gente precisa se conciliar, a gente precisa se encontrar, certo? Então, agora, alguém tem que respeitar o que une o povo brasileiro. Por exemplo, o seu ódio profundo à reforma previdenciária. Certo? O seu ódio profundo à reforma trabalhista. A sua recusa clara de uma série de processos de privatização. Isto une a população brasileira. Une, por todos os lados. E por que, então, que a gente vai ficar, sabe, jogando um contra o outro? Vamos respeitar. É muito melhor. Né? O que isso demonstra muito claramente? Primeira coisa, que a população sabe muito bem o que significa precarização, o que significa pauperização e o que significa espoliação. Ela sabe muito bem que se você não tem o Estado como um sistema de defesa, as relações do mercado são completamente violentas. Que ela vai terminar tendo mulher grávida trabalhando em ambiente insalubre. É isso. Entendeu? Você vai terminar sem ter direito de férias, sem ter mais nada. Certo? Então, numa situação como essa, pelo menos ele tem um anteparo. Essa que é a razão. Tudo isso para dizer, vejam,
dentro dessa lógica que está sendo implementada, a questão fundamental é despolitizar a sociedade. O eixo fundamental do poder é um eixo de despolitização. Porque assim você libera o Estado de ter que fazer mediação social, certo? De ter que organizar mediações sociais a partir de grupos organizados. Por isso qual que é a tendência, qual que é o horizonte fundamental, né? O horizonte é cada vez mais você trabalhar com uma espécie de orçamento de base zero. Ou seja, você desengaja o Estado de tudo. Certo? Desengajar o Estado de tudo significa, em última instância, que não haverá nenhum espaço de mediação. Mas aí vem uma questão interessante, porque o Estado pode ter 1 milhão de problemas, 1 milhão. Certo? Mas existe uma questão fundamental, que é, dentro de uma sociedade como a brasileira, com um sistema de desigualdade como o brasileiro, há de se reconhecer que, por exemplo, não há nenhum país no mundo, nenhum, vocês podem procurar, com mais de 100 milhões de habitantes, que possa oferecer para toda a sua população, um sistema universal e gratuito de saúde. O sistema pode ter problemas, o sistema pode ter uma série de defeitos, tá? Mas se algum de vocês tiver câncer e entrar no hospital, o hospital vai ser obrigado a tratar de vocês. E não há nenhum país no mundo com mais de 100 milhões de habitantes que possa oferecer isso à sua população. Isso não é qualquer coisa. Certo? São raríssimos os países. Não há nenhum país que seja capaz de fornecer 57 universidades federais totalmente gratuitas. Totalmente gratuitas. Certo? Ninguém paga nada, absolutamente nada aqui. Certo? Quer dizer, se você vai na França, você vai na Alemanha, você vai pagar uma anuidade. Na Inglaterra, você paga, aí já paga uma mensalidade, você paga um FII enorme, né? Então, ou seja, isso significa... Aí você pode falar, mas isso é um presente que o Estado dá às classes mais favorecidas. Olha só, eu posso falar dos números da minha universidade, né? Que é a Universidade de São Paulo, então, né, com seus 100 mil alunos. 60% dos nossos alunos, 60%, vem de famílias que ganham até 10 salários mínimos. Uma família que ganha, a família inteira ganha até 10 salários mínimos. Isso não é elite em nenhum lugar, sob nenhum aspecto econômico. Isso no máximo é de classe média pobre até uma classe média mais ou menos. Ou seja, uma família que ganha até 9 mil e poucos reais bruto não conseguiria pagar, se tivesse 2 filhos, mensalidade para 2 filhos. Em hipótese alguma. Então, isso simplesmente para dizer, a questão, isso foi resultado de um sistema de lutas sociais que foram capazes de deixar certas marcas no Estado brasileiro, assim como deixou certas marcas na estrutura jurídica brasileira, como, por exemplo, a Justiça do Trabalho e coisas dessa natureza. Tudo isso precisa ser desmontado. Então, você não tem um programa alternativo, né? Quer dizer, vejam o que aconteceu com o Ministério da Educação nesses últimos meses. Ninguém estava implementando um outro programa. Não tinha um outro programa a ser implementado. Não tinha um outro programa de ciência e tecnologia a ser implementado. Não tinha uma discussão, não tinha nada a ser implementado. Você tinha um processo a ser desmontado. Certo? Você tinha um desmonte, claro. Por quê? Em última instância, ninguém espera que você vá mudar radicalmente a base da universidade brasileira. Porque isso aqui é resultado de décadas de discussão e de debate, que passa de geração em geração, certo? Que de uma certa maneira constitui uma tradição, constitui uma referência, certo? Constitui um horizonte de reflexão. As pessoas que entram agora, elas veem as pessoas do passado, certo? Elas analisam aqueles que vieram atrás, elas pegam o que eles escreveram. Isso é uma tradição que não se apaga assim. Você pode fazer o que você quiser fazer, mas você não vai conseguir. Porque demorou décadas para ser feito. E não vai ser destruído assim em 1, 2 anos. Então a questão não é simplesmente... Porque não é possível reordenar. A questão é simplesmente desmontar. Mas aí vem um dado absolutamente fundamental, todo esse debate, que é, isto demonstra muito claramente
como a vida acadêmica e a vida intelectual desse país é um elemento decisivo. As pessoas falam, não, a gente vive numa bolha. A gente vive numa bolha. Uma coisa engraçada, olha o problema que essa bolha dá. Olha quanta confusão por causa de uma bolha. Não pode ser uma bolha, então. Toda essa luta contra marxismo cultural, que, diga-se passagem, recupera um tema que era um tema nazista por excelência, os nazistas que criaram o bolchevismo cultural, que era exatamente isso. As universidades, a classe artística, a República de Weimar, os cabarés da República de Weimar, tudo isso é chamado bolchevismo cultural. Então, ou seja, esse horizonte de luta demonstra o quê? Demonstra que da universidade não é que sempre saiu resistência. Da universidade sempre saiu a possibilidade de pensar a sociedade brasileira de outra forma, de agir na sociedade brasileira de outra maneira, de rever a sociedade brasileira a partir de outros olhos. A história do sistema universitário brasileiro é um pouco esse. A elite aplicou seu dinheiro na construção das universidades. O caso da Universidade de São Paulo é um clássico. E o que acontece? A universidade se volta contra a sua própria origem, em larga medida. Ela começa a discutir, falando, mas espera aí, mas o país é desigual, o país é concentracionista, a estrutura política é uma estrutura política oligárquica, é um país que fica entre a oligarquia e o populismo. Quer dizer, então, o que acontece? Você alimenta de forma explícita um processo, que é um processo de sedição social, que sempre veio, que sempre teve nas universidades brasileiras um dos seus focos fundamentais. Quando tem ditadura nesse país, quando as pessoas são assassinadas e mortas nas valas de Perus, vocês encontram estudantes universitários e pessoas pobres de periferia. É lá que tudo se junta. Certo? Eles se juntam na morte, eles se juntam na luta contra o que a gente compreende como o núcleo necropolítico e autoritário do Estado brasileiro. Certo? Então, isso significa, então você vai ter que, você acerta contas com a periferia, você segura o pessoal a bala e aqui você desmonta. Os dois processos vêm juntos. Os dois processos vêm juntos. Se você cria hoje, você criou toda a estrutura para implementar um Estado policial no sentido mais forte do termo, certo? Um Estado que, por exemplo, faço parte da Comissão Artes e Direitos Humanos, a gente está recebendo uma série de denúncias que são aterradoras, certo? Sobre mortandade na periferia a partir de polícia, que cada vez mais se sente no direito de simplesmente sair atirando. Vocês viram o que significa isso? Certo? A gente está fazendo um trabalho em cima do Morro do Falê, 17 pessoas assassinadas, a faca, pela polícia, a faca. Botaram 17 pessoas dentro de uma casa, a princípio estavam ligados ao tráfico ou não, saíram as 17 mortas, um corpo facada. Isso é a polícia brasileira. Então, ou seja, você tem esse núcleo necropolítico fica explícito. E do outro lado, você vai ter toda a luta para que não exista nenhum vínculo entre esses dois polos, que é o que tendencialmente ocorre quando você tem um nível forte, certo, de autoritarismo na sociedade brasileira. Esses dois polos vão voltando a entrar em contato. Porque durante um tempo, ele perdeu-se o contato como? Aí vem a coisa interessante, porque cada um tem sua maneira de interpretar. Eu diria mais ou menos o seguinte. Em 1968, maio de 68, foi o primeiro momento na história do Ocidente onde a universidade demonstrou-se como um polo de sedição social, de verdade. Um polo de desestabilização social. A gente viu isso no mundo inteiro. Certo? O modelo Humboldtiano de universidade, que vem do Alexander von Humboldt, no começo do século XIX, certo? Era um modelo que já foi criado tendo mais ou menos isso em vista. Por quê? É um modelo contra-revolucionário. Você tinha a Revolução Francesa, e você tinha as forças da restauração. A Alemanha estava passando desde 1815, ela passa por um processo de restauração, e é lá que as universidades começam a aparecer, tal como o modelo que a gente conhece hoje. Então, a universidade, sabe, a ideia universalista, sabe? Não que a universidade tenha criado naquela época, mas esse modelo de universidade moderna foi feito lá. Né? Agora, por trás de todo o discurso da formação universal, você tinha um dado muito, muito concreto, que era
A Revolução Francesa tinha sido feita por uma junção entre intelectuais e as massas despossuídas. Certo? Não é à toa, você pega todos os leitores conservadores da Revolução Francesa, pega o Edmund Burke. O que ele fala? Isso é o resultado dessas ideias que ficam saindo correndo de um lado para outro. Olha só o que aconteceu. Você desestabilizou toda a vida social. Certo? Então, mas o que ele tinha era verdade. Você tinha uma articulação se constituiu. O que a universidade moderna precisava fazer? Quebrar essa articulação. Fazendo com que, em última instância, você integre a classe intelectual como funcionário do Estado. E ao integrar como funcionário do Estado, o funcionário do Estado tem obrigações. Certo? Então você consegue, de uma certa maneira, ir operando uma desestabilização da força de sedição da classe intelectual. Só que esse processo, que durante um século foi implementado por todos os lados, ele acabou dando no seu contrário. Ele acabou dando, por exemplo, em maio de 68. Então, qual que era a solução depois disso? Não, você precisa quebrar essa dinâmica. Como é que você quebra essa dinâmica? Transformando a classe intelectual na maior favorecida do processo de globalização capitalista. Né? Quer dizer, vejam, por exemplo, nossa posição hoje. Por mais que você tenha uma situação que está longe de ser idílica, certo? A classe intelectual ela é quem mais aproveitou desse processo de globalização. Ela viaja por todos os lados, certo? Sempre tem um jantar legal em algum lugar, sempre conhece algumas pessoas, você publica, você faz, você vai de um lado para outro, ou seja, você integra, você integrou muito bem. Certo? E não por outra razão, esse processo de integração fez com que, em larga medida, as universidades dos países centrais perdessem a sua força de resistência. Né? Elas vão paulatinamente perdendo. Só que em países como o Brasil, isso não aconteceu dessa maneira, de maneira completa. Né? Porque existia aqui, anteriormente, um histórico de intervenção pública, vindo das classes intelectuais. Né? E esse histórico permaneceu de uma maneira ou de outra. Então seria necessário outra coisa, de outra forma. Uma CPI, né, para ver processos de doutrinação. Eu acho que não precisa de CPI. Né? Pode ir na minha sala. Assim. Vocês vão encontrar tudo que vocês querem. Assim, né? Não tem por que fazer todo esse problema. Então. Sim. Eu estou dando um curso sobre psicologia do fascismo. Se vocês quiserem ir, está lá. Né? Muito fácil. Ou seja, o dado fundamental, eu insistiria no interior de todo esse processo, é claro, é verdade, nunca foi. Esse é, de fato, um horizonte fundamental das universidades brasileiras. Transformar a sociedade. A gente foi formado para isso mesmo. A gente foi formado para tentar, com os instrumentos que a gente tem, certo? Com aquilo que a gente sabe fazer de melhor, certo? Convencer a necessidade de transformação. Certo? Encontrar elementos, modelos de reflexão para que seja explícito esse processo de transformação. E alguns de nós pensam claramente, sim, que essa transformação ela deve ser uma transformação revolucionária no sentido mais forte do termo, sem nenhum medo de falar as coisas de maneira clara. Certo? Ou seja, que o sistema do qual nos foi imposto é um sistema que não tem como funcionar. É um sistema baseado no empobrecimento radical, é baseado em um tipo de vida completamente mutilada, é baseado num processo no qual nenhuma emancipação real é possível, nenhuma possibilidade mesma de afirmação das singularidades é possível, e nós vamos lutar contra isso até o fim, custe o que custar. Não precisa ter de CPI, pode ter certeza, a gente vai até o fim nisso. Certo? Porque a gente foi formado para isso, porque a gente acredita nisso, porque a gente poderia ter feito de várias outras formas, se a gente quisesse. Se a gente quisesse encontrar um processo de adequação, adaptação, a gente teria feito, mas a gente não fez. A gente não fez, porque a gente percebe muito claramente, a gente vive numa sociedade que está esperando por uma transformação radical. Ela quer uma transformação radical. Se ela fez as escolhas que fez hoje, entre outras coisas, há de se entender um elemento fundamental. Essas escolhas foram feitas a partir de um desejo claro de ruptura. Que a ruptura tenha saído por um lado, certo? Isso não anula um fato fundamental, que existia uma reflexão tácita na sociedade brasileira, que o modelo político que nós tínhamos, o modelo de conciliação que nós tínhamos, o modelo econômico que nós tínhamos, não nos serviam mais. Só que a sociedade, quando ela faz esse tipo de reflexão, quando ela dá espaço ao seu desejo anti-institucional, ela pode ir para tudo quanto é lado.
E nesse momento de ruptura, o único discurso de ruptura que existia era um discurso de extrema-direita. Era um discurso efetivo de ruptura, certo? Que dizia, não, estou contra tudo que está aí. Entendeu? Ou seja, em última instância, não temos acordo. Não temos acordo com esse modelo de política, não temos acordo com esse modelo de acerto econômico, nós não temos acordo com nada disso. Só que, é claro, essa ruptura, uma ruptura que é baseada em um grande salto para trás. Certo? É uma ruptura que consiste um pouco em você criar essa ilusão de que o que falta nesse país é um governo forte. E isso é um dado muito interessante, porque sempre existem dois polos dentro desse processo. Tem aqueles que, diante da consciência da desintegração, porque o país se viu diante da sua desintegração. Eu até daria a imagem da desintegração. A imagem da desintegração foi dada em 2013, foi dada em Brasília, foi dada quando a massa da população foi para cima do Congresso Nacional para quebrar o Congresso Nacional. E a polícia não conseguiu fazer nada mais do que empurrar a massa para o lado. Ele está com fogo no Palácio do Itamaraty. Nunca na história brasileira ficou tão claro a desidentificação entre o povo e os signos do poder. Nunca. Não existe na história brasileira um momento em que a população vai tacar fogo no ministério. Certo? Isso significava o quê? O país estava em desintegração. Os seus acordos estavam em desintegração. Certo? Tudo aquilo que constituiu a Nova República terminou lá. Esse é o momento em que a Nova República acabou. Certo? E dentro desse horizonte, você tem dois caminhos. A partir daquele momento começam a aparecer aqueles que clamam por uma mão forte, por um Estado forte. Certo? Quer dizer, que falam contra a corrupção, não é porque eles querem que o Estado brasileiro ele se transforme em um Estado público, de uma vez por todas, que não seja mais um Estado privado, que não seja mais um Estado submetido a interesses privados de grupos econômicos, de grupos políticos. Né? Porque o que eles querem, na verdade, é que essa luta contra a corrupção se transforma numa justificativa para a anulação completa de toda e qualquer solidariedade possível. Porque ela base assim, se o Estado é corrupto, então ninguém paga imposto. Então melhor ninguém pagar imposto. Então, ou seja, se tudo que eu dou para o Estado vai para a corrupção, certo? Então é melhor não ter nenhum processo de solidariedade. E é cada um por si, em última instância. Quer dizer, não passa pela cabeça que, não, sendo assim, então a gente vai impor um processo de respeito absoluto, jacobino, ao bem comum. Tá? E um fortalecimento radical da ideia de bem comum, que é a única resposta possível contra a corrupção. Transparência absoluta em relação ao bem comum e o seu fortalecimento. Agora, o que acontece dentro desse horizonte? Então, você tem esse caminho que era, vamos procurar um Estado forte. Mesmo que esse Estado forte seja impossível. Mesmo que ele seja impossível. Porque um Estado forte, ele não é violento. Ele não precisa da violência. O Estado forte, ele é magnânimo. Né? É um pouco como a situação das sociedades patriarcais. Uma sociedade patriarcal é menos violenta do que a nossa sociedade, onde a figura paterna demonstrou claramente sua impotência. Porque quando você tem consciência da sua impotência, você precisa ser 10 vezes mais violento. Então, nossa sociedade... Esse é um dado muito interessante. Por exemplo, um psicanalista alemão, Alexander Mitscherlich, já em 1960, dizia, um livro que ele escreveu chamava Em Direção à Sociedade Sem Paz. Falava, nossas sociedades já não são mais patriarcais. Elas já não têm mais a estrutura patriarcal. Só que uma sociedade que abandona a estrutura patriarcal não significa que ela vai ser menos violenta no que diz respeito à tentativa de consolidação dos seus núcleos autoritários. Porque agora ela vai precisar só da violência, porque ela não tem mais nada, porque ela não tem mais legitimidade, entendeu? Ela não tem mais a força da palavra, então ela vai precisar ser na base da bala. Né? Então, ou seja, a sua tese central é sair da sociedade patriarcal não garante nada. A questão, outras coisas, a questão fundamental é saber em que condições é possível se livrar de um poder que sabe que é fraco. Que esse é o pior de todos os poderes. Então, se ele parar, tudo desaba. Tudo cai. Então, por exemplo, o governo que nós temos é fraco.
Por isso que ele tem que ser violento. Por isso ele vai ter que ser violento em todos os seus momentos, de todas as formas possíveis. Porque senão ele cai, senão ele para. Porque havia uma outra alternativa a esse tipo de resposta, à possibilidade mesmo de desintegração nacional, ou pelo menos desintegração do poder nacional. A outra resposta é, quando isso acontece, a população fala, eu quero poder aqui, na minha mão, de volta. Não mais na representação, não mais alguém que é como nós, que está lá e faz as coisas de maneira autárquica, mas todas as decisões dentro de um processo direto, dentro de um processo imanente da própria sociedade. A sociedade cria novas formas, ela cria novas formas de decisão, ela cria novas formas de deliberação, ela esvazia os seus espaços de representação e ela fortalece os seus espaços de presença absoluta da população e dos seus debates. Ela traz o conflito para dentro da sociedade. A sociedade delibera, ela desinstitucionaliza o Estado, ela tira do Estado e ela traz para si mesmo. Isso significa emancipação. Havia essa possibilidade, mas não havia ator político que era capaz de enunciá-la. Embora existisse esse desejo, embora existisse milhares de pessoas na rua falando que nós não somos mais representados, ou seja, nós não queremos mais ser governados. Era a consciência de que, bem, a sociedade se transformou em uma sociedade ingovernável. Ingovernável pode significar também uma outra coisa, significa o governo passa a mão da população. Isso não aconteceu. Por isso eu diria, eu terminaria um pouco agora, para que a gente possa ter um tempo de debate, a todos aqueles que acham cômico, meio caricato, assim, meio deslocado, o fato de que hoje nós vivemos sob um governo que está à caça dos comunistas, por todos os lados, né? Dentro de um momento onde você fala, bem, mas onde estão os comunistas? Né? Quem, em última instância? Né? Quer dizer, fora, sei lá, tinha o Niemeyer, mas o Niemeyer morreu faz tempo. Né? A parte, não sobrado muito mais ninguém. Entendeu? Então, ou seja, alguns podem pensar, não, mas isso está vendo, é um arcaísmo completo, as pessoas elas estão lutando uma batalha que já passou, que não existe mais, essa é uma batalha dos anos 60 e blá, blá, blá. Desculpa, vocês estão errados. Estão completamente errados. Quem acredita nisso? Esse governo, ele luta a verdadeira batalha. E eu diria só uma coisa, antes de terminar. Quem acha que esse governo é composto por nécios e por pessoas estúpidas, está completamente equivocado. Certo? Quer dizer, a estratégia é muito clara. Ela é muito clara e muito claramente desdobrada. Ela não tem nada de arranjo. Certo? Quando se fala sobre isso, por exemplo, você vê lá os twitters que o sujeito que ocupa a presidência da República fica mandando. 70% dos twitters são contra comunistas, marxistas, né? Pessoas que fazem as lutas por reconhecimento e todo esse tipo de coisa. Por que se faz isso? Falam, bom, mas cadê não tem comunista? Pois é porque eles estão lutando uma outra batalha. Não é a batalha do que aconteceu, mas é a batalha do que virá. Porque eles sabem que lá na frente isso pode voltar. Eles sabem que o grau de descontentamento, de desidentificação que as populações têm hoje, certo? Indicam claramente um desejo de transformação radical, que já apareceu em vários momentos da história, que já conseguiu produzir várias transformações, certo? E que pode voltar. Eles lutam uma batalha no futuro, antes que ela seja perdida. Essa é a função desse governo. Era isso. Muito obrigado. Bom, obrigada, professor Vladimir. A gente vai abrir para as pessoas se perguntarem, se manifestarem. Como que a gente... Esse microfone está funcionando? Então, ambos estão funcionando. Alguém? Acho que não tem ninguém aqui.
Olá, boa noite. Tá aqui. Ah, tá. Professor, a gente chegou, eu sou do Departamento de Sociologia, faço doutorado lá. No nosso grupo tem um vídeo que você fez de uma entrevista, acho que não sei se é rádio, no YouTube, Tutameia, se não me engano. E aí foi uma conversa bem grande entre o nosso grupo de discentes, enfim. E tem uma parte, assim, a gente gostou bastante daquela entrevista, só para deixar isso claro. E tem uma parte dessa entrevista que eu acho bastante interessante que você apontou, que não tem necessariamente a ver com esse tema geral em relação à universidade, mas tem a ver com esse contexto, que acho que tem a ver com uma revisão também do que é o conceito do que é esquerda hoje, e passa bastante pelas discussões de contexto político nosso, que a gente acabou de vivenciar, que é uma possibilidade de revisão, inclusive, de um dos maiores partidos que se criou via esquerda, que é o Partido dos Trabalhadores. Eu acho que você faz uma fala bastante interessante nesse vídeo, que se você pudesse falar sobre isso aqui também, que acho que é importante, não só por quem, né, que nos constitui aqui enquanto universidade, porque também é tentar apontar uma possibilidade de saída, né, que não é só via universidade, mas que é via sociedade civil como um todo. Se você pudesse falar sobre essa questão de uma revisão petista, enfim, né, das formas de ação, seria bem interessante. Eu acho que a gente vai de 3 em 3, então, se as pessoas quiserem ir se aproximando, 3 pessoas fazem as questões, o professor Vladimir responde, aí a gente abre para mais 3. Tudo bem? Boa noite, professor. Eu vi a notícia hoje de manhã sobre a CPI das universidades no estado de São Paulo, né, e estou muito preocupada. Queria saber, por favor, qual que é a sua visão de qual seria o melhor posicionamento que nós, enquanto sociedade civil, poderíamos ter nesse governo contra o desmonte e os ataques contra as universidades públicas. Muito obrigada. Boa tarde, boa noite. Sou professora da casa, no mesmo departamento que a minha colega de mesa, Ana Cristina, na área de educação. A minha provocação é sobre a questão da conciliação. Eu compartilho, né, essa leitura que você fez, da insatisfação das pessoas em relação à política de conciliação. Estou curiosa para ouvir a resposta à primeira pergunta, porque provavelmente compartilharei das críticas à política de conciliação do PT. A minha pergunta é, então, política de conciliação não, mas aí eu olhei, não sabia dessa comissão Arnes, e fui olhar a composição dela. E vi que, dentre figuras mais progressistas, né, mais próximas do teu campo político, figuram outras figuras ligadas, por exemplo, o advogado defensor do Temer, que foi ministro, cogitado para ministro do Temer, a Cláudia Costin, que é uma figura ligada aos governos do PSDB. Então, como fica a conciliação? Então, obrigado pelas perguntas. Acho que as perguntas são muito importantes. A primeira sobre o momento da esquerda brasileira, né? Eu tenho uma hipótese de leitura que eu queria trazer para vocês, né? Que é mais ou menos a seguinte. Eu acredito que a esquerda brasileira ela só teve um modelo até hoje de incorporação política, de reflexão sobre o que é um corpo político-social, que é o modelo do populismo de esquerda. E essa é a história da esquerda brasileira, em larga medida. Até os seus setores mais radicais dos anos 60, o Partido Comunista Brasileiro, por exemplo, tudo o que eles procuravam era fazer um tipo de acerto dentro de um arranjo populista, uma figura como o João Goulart, percebe? Que era uma figura vinda do varguismo, né? Vinda de uma certa tradição de Vargas, que pode ser que a nossa
é a nossa figura do que os argentinos viram como peronismo, em larga medida. O que era o Vargas? Era alguém que falava, meu maior problema não são meus inimigos, meu problema são meus aliados. Certo? O problema é como é que eu vou lidar com tantos aliados que vêm de setores tão diferentes. Certo? Ou seja, você tinha essa ideia populista fundamental, que é demandas contraditórias, demandas sociais vindas de vários setores, se unificam a partir de uma espécie de significante vazio central, e com isso você cria uma certa estabilização. Veja o que foi o governo Lula, para mim, foi a reedição desse processo, no final das contas. Uma das imagens fundamentais do governo Lula é o Lula, tem uma certa ironia dramática, né? O Lula vestindo o macacão da Petrobras, né? Colocando a mão no barril de petróleo, levantando a mão, né? Repetindo uma imagem. Repetindo a imagem do Vargas. Isso é o Brasil, é inacreditável. Como você está falando de um país que ele é um país freudiano mesmo, é um país de repetição, de compulsão de repetição. Certo? Ele volta mais ou menos nas suas mesmas estruturas. Até as notícias parece que voltaram, entendeu? Você pensa, não, mas espera aí, de que ano exatamente essas notícias? Certo? Porque, de fato, você tem um núcleo que o país não consegue destravar. E é uma polaridade. De um lado, as estruturas oligárquicas, de um outro lado, este modelo, que é um modelo conciliatório, que vem da época do Vargas, que vai dar a cara na nova república, certo? Que vai encontrar seu ápice no governo Lula e se esgota lá. Né? Então, eu acho que o Brasil ainda tem um dado interessante, quer dizer, você tem vários países que discutem hoje, sabe, possibilidade de um populismo de esquerda, né? Principalmente na Europa, nos Estados Unidos. Só que o problema dos europeus é que eles acham que todos os problemas começaram lá e terminam lá. Né? Então, eles são incapazes de perceber que você tem outras realidades. Quer dizer, a América Latina foi o único lugar onde você teve governo populista de esquerda. No governo. E o resultado é o que a gente está vendo aqui. O resultado é que a gente vê aqui, a gente vê na Argentina, a gente vê na Venezuela. Certo? Os resultados estão longe de serem fantásticos. São resultados extremamente problemáticos, cada um à sua maneira. Certo? Então, o mínimo que se espera agora é que a gente tenha coragem de olhar para isso e falar, bem, isto não dá mais. Por aqui você não vai conseguir mais nada. Você não tem como reeditar esse modelo. Nunca mais, na história desse país, você vai conseguir ter um governo que tem 84% de aprovação. Não vai mais ter. A divisão ela veio para ficar. Ela não vai desaparecer daqui a 2 meses. Ou vai desaparecer quando esse governo for embora. Não vai acontecer isso. Certo? E esse é um dado absolutamente central, eu diria. Este governo sabe disso. Ele tem clareza sobre isso. Por isso ele não governa para a maioria. Ele governa para fortalecer o seu núcleo duro. Certo? O seu núcleo duro, que tem aí 20%, 30% da população, é um núcleo que, de uma certa maneira, já é suficiente para o processo funcionar. Porque é uma lógica de guerra. Melhor do que ter 70% disperso, você ter 30% unido. Certo? 70% disperso não faz nada. 30% unido faz. Certo? Então, esse eu diria, eu acho, é um elemento central. Certo? A ditadura militar ela se sustentou dessa forma. Peguem, por exemplo, a gente tem hoje os dados de pesquisas do Ibope em março de 1964. 59% da população apoiava o João Goulart. Está lá na pesquisa, vocês podem encontrar, vai na internet, Google, Ibope, março de 1964, pesquisa brasileira. Ou seja, isso indica o quê? Não era a maioria, em larga medida. Certo? Que era o núcleo duro. Então, o que acontece? Dentro desse horizonte, não é possível imaginar que a resposta vai ser um outro governo de conciliação. Conciliação com quem? Por exemplo, de que maneira? Não tem nem como criar uma conciliação mais nesse país. Certo? Uma conciliação no qual o setor... Sabe, veja, as conciliações que aconteceram nos anos 50 e 60 na Europa foram conciliações extorquidas pela classe trabalhadora devido ao fato de que você tinha saído de uma guerra, certo? Por um lado, e por outro lado, devido ao fato de que você tinha um risco real de que países desertassem do sistema capitalista. Pega o caso da Itália. Você tinha um partido comunista que tinha 30% dos votos, era o maior partido. Certo? Por muito pouco a Itália não cai no outro campo. Então, você tinha que ter uma política de conciliação. Certo? Você tinha que ter uma política de ajuste, de acerto. Certo? Não é à toa que, quando não há mais essa pressão, a política de conciliação se demonstra desnecessária.
Né? Não é porque o sistema do previdenciário, certo? O Estado do Bem-Estar Social, ele não era viável economicamente. Certo? Não tinha nenhuma viabilidade econômica, você tinha déficit de previdência e todo esse tipo de coisa. Veja, chega a ser uma piada, por exemplo, falar em déficit de previdência nesse país. Bem, esse lapso não é um lapso ruim, no final da conta. Ele tem a sua verdade, como todo lapso. Né? Mas chega a ser uma piada falar em déficit previdenciário de um país como o Brasil. Por quê? Veja só. Se de fato você quisesse resolver os problemas de financiamento e capitalização do Estado, você não precisa acertar na Previdência. Faz uma reforma tributária de verdade, começa a taxar grandes fortunas, começa a taxar a herança, certo? Começa a fazer aquilo que é constitucionalmente exigido e nunca foi implementado. Vocês querem ter algum exemplo, só um exemplo, para você ver o nível do absurdo que é a sociedade brasileira nesse quesito. Eu escrevo para a Folha, acho que quase uns 10 anos. Um dos artigos que eu escrevi que teve mais polêmica, foi, vejam só vocês, tinha uma amiga que virou para mim e falou, olha, você quer entender como funciona o Brasil? Pensa o seguinte, digamos que você tem um carro, você paga IPVA no final do ano. Né? Uma moto, você paga IPVA no final do ano. Um ônibus. Né? Só que digamos que você queira trocar o seu carro por um iate. Troco 2 motos em um jato. Né? Ou troco minha moto por um helicóptero. Você vai parar de pagar IPVA. Não tem IPVA sobre iate, não tem IPVA sobre helicóptero, não tem IPVA sobre jato particular. Né? Aí eu pedi para o pessoal do Sindifisco me ajudar a fazer o cálculo. Falei, quanto o país perde com essa brincadeira? Porque isso é uma brincadeira, porque isso é uma palhaçada. Entendeu? Porque as pessoas que têm capacidade de contribuição previdenciária efetiva, certo, não contribuem. Certo? Aí eles fizeram um cálculo, 5 bilhões. O orçamento da Universidade de São Paulo é 4. Só com essa brincadeira, você poderia dar para a sociedade brasileira mais uma universidade com 100 mil pessoas estudando gratuitamente. Isso é o Brasil. Entendeu? Então, são essas estruturas injustas que constituem esse processo. Então, se você pensar dentro do que significa então financiar e capitalizar o Estado, essas discussões deveriam estar na frente. Né? E quando você vê pessoas, até de esquerda, falando, não, a gente precisa ter a nossa reforma previdenciária, é uma coisa assim, você fala, bem, mas o que vocês estão fazendo aqui? Então, por que vocês estão nesse lado? Vão embora. Porque, você percebe, é a maneira mais clássica de você não discutir o elemento central. Depois que você discutiu as estruturas de desigualdade do país, aí vamos ver o que precisa mesmo da reforma previdenciária. Depois que vocês discutirem, afinal de contas, o que é um país cujo imposto de renda mais alto é 27,5%, né? Num país que a princípio, que eu saiba, não é um país comunista, na verdade é um país que foi a pátria do liberalismo, o liberalismo foi inventado, o Reino Unido, você paga até 50%. 50%. Os Estados Unidos é 32%, no Brasil é 27,5%. 27,5%. Né? Então, simplesmente para dizer, se esse horizonte de conciliação ele não é mais possível, o que sobra para a esquerda? Né? Qual é a possibilidade de existência da esquerda? Porque acho que essa é a questão que se coloca. Se ela tem condição de existir ou não. Eu diria o seguinte, hoje, em todos os lugares onde ela assumiu um discurso de ruptura claro e radicalizou suas posições, ela cresceu. Vejam o caso do Partido Trabalhista Britânico. O caso do Partido Trabalhista Britânico. Percebe? Que era um partido que ninguém já dava nada pelo partido. Entendeu? Um partido do blairismo, do Tony Blair. Certo? É um partido que hoje tem um sujeito que, desde o Oliver Cromwell, deve ser o sujeito mais radical que a Inglaterra conheceu. Certo? Que é o Jeremy Corbyn, que está prestes a ser primeiro-ministro. Você vai ver qual é o político, segundo as pesquisas Gallup, né, mais popular nos Estados Unidos. É um sujeito que se diz socialista democrático. Socialista. Quantos políticos no Brasil se dizem socialista? De verdade. Ele diz. E ele é o político mais popular dos Estados Unidos, Bernie Sanders. Isso indica o quê? Indica que melhor morrer pelos extremos, como dizia o Baudrillard, do que morrer pelas extremidades. O mundo foi para os extremos. Numa situação como essa, se você fica no meio, você desaparece, você some. Infelizmente, há de se reconhecer
O senhor Bolsonaro entendeu isso. Ele entendeu. E ele foi para o extremo. Ninguém entendeu do outro lado. Certo? Então, é claro, até para que você possa ter uma balança, para o negócio se reordenar, você precisaria de um outro sistema, que não existe. Simplesmente não existe. Certo? Então, porque, o que significa extremo? Qual que é a política econômica efetiva da esquerda brasileira? Qual que é, de fato, a ideia do que significa hoje instituição, estrutura política para a esquerda brasileira? O que a esquerda brasileira faria se ela estivesse no governo hoje? Ela reeditaria os velhos sistemas de negociação com o Congresso, de constituição de maiorias parlamentares. Veja que coisa mais impressionante. Quer dizer, quando o senhor Bolsonaro fala não vou negociar com o Congresso, certo? Ele pelo menos entendeu um elemento fundamental, que é, não é possível negociar. Não tem como negociar. Esse sistema não funciona desse jeito. Ele não tem como funcionar. Certo? E se a população brasileira chegou nesse ponto, é porque ela tem a consciência tácita de que não há como funcionar dessa forma. Certo? E não é uma questão de reforma política. Eu diria, a resposta que a esquerda tem que dar é uma questão de instauração de soberania popular. É uma questão de constituição de soberania popular. Certo? Que tem a soberania popular tem duas estruturas fundamentais de poder. Ela é um poder constituinte, ela pode constituir leis, e ela é um poder destituinte, ela destitui. Certo? E toda destituição da soberania popular é uma destituição absolutamente legal. Certo? Então, ou seja, esse deveria ser o tipo de discussão que deveria estar fazendo. Certo? Quer dizer, e mais, porque ou seja, você tem 3 dimensões fundamentais, dimensão econômica, dimensão política e dimensão social, e nenhuma delas é claro qual que é a posição da esquerda. Nenhuma. Talvez a social um pouco mais, por causa das questões ligadas às lógicas de reconhecimento, às lutas pelo direito das dimensões mais vulneráveis da sociedade brasileira, aqueles mais historicamente violentados da sociedade brasileira. Então, a esquerda soube reconhecer a importância dessa discussão e soube, em larga medida, assumir. Sendo em larga medida, porque até hoje você tem que ouvir coisas completamente absurdas, certo? Que é aquela velha discussão, não, mas essas lutas, elas apagam a luta de classes. Certo? O que é completamente demente, né? Porque, na verdade, ao contrário, essas lutas são a expressão mais profunda de uma dimensão fundamental das lutas de classe. Né? Que elas são as questões do racismo, as questões ligadas a singularidades sexuais, elas são uma expressão muito clara, certo? Quer dizer, de como não é possível liberar, né, em larga medida, de um certo sistema como o nosso, esses elementos que estão sempre presentes. Lá onde você menos espera, eles voltam, eles retornam. Né? Então, eu diria, esse é o primeiro, sobre a primeira questão. Né? Sobre a segunda questão, da CPI das universidades, né, e qual tipo de posicionamento que a gente teria que ter contra o desmonte da universidade pública, eu diria o seguinte, isso é só, o que vocês estão vendo é só o começo. Isso não vai parar aqui. Certo? Quer dizer, eu diria que a universidade brasileira, ela sabe lidar, em larga medida, com contingenciamento. A gente sobreviveu ao Paulo Renato, né? Quer dizer, que chegou a ser situações. Eu lembro de situação onde a Universidade Federal do Rio de Janeiro teve que fechar curso noturno porque não tinha dinheiro para pagar luz, né, pagar a conta de luz. Certo? Eu diria que a questão maior para nós é outra, porque é muito fácil que a gente pegue toda a nossa energia e comece a usar a energia para defender o nosso espaço, o espaço da universidade, que é fundamental. Só que a sociedade espera mais agora. Certo? Ela espera que a nossa capacidade de luta não seja só pela universidade, certo? É seja pela elaboração possível de outras possibilidades para a sociedade voltar a sonhar com um futuro melhor do que o seu presente. Certo? Daí que vai vir nossa força, daí que vem nossa adesão. Certo? Nossa força vem do fato da sociedade aderir à universidade. A sociedade adere à universidade quando ela é capaz de perceber que a universidade ela é um elemento fundamental na constituição da imaginação social. E, por fim, sobre a questão das políticas de conciliação, e
acho que é bem-vindo o exemplo da Comissão Arns. Eu diria o seguinte: as políticas de direitos humanos, elas são um único ponto onde você consegue uma convergência de vários aspectos da sociedade civil brasileira, né? Eu partiria para uma posição que é, no que diz respeito à defesa de direitos humanos, todas as conciliações são possíveis. Mas, sobre o que significa governar o Brasil, sobre o que significa a política que nós queremos, certo? A posição que nós queremos a respeito do que significa a situação econômica do país, certo? Nós não temos convergência nenhuma, absolutamente nenhuma. Então, o que isso significa? Significa que, para vários setores da sociedade brasileira, mesmo aqueles que são ideologicamente contrários uns aos outros, eles percebem tacitamente a explicitação de um núcleo do Estado brasileiro que é baseado no extermínio, no assassinato e no desaparecimento. Governar no Brasil é gerir política de extermínio, de assassinato e de desaparecimento. Isso não é de hoje. Não é de hoje. Isso é um elemento constitutivo do Estado brasileiro. E que ele ficou, em larga medida, incólume na nova República. Se você tem 57% da população brasileira que diz não confiar na sua polícia, ela não confia na polícia. Isso diz muito a respeito do que é o Estado brasileiro. Você tem vários setores da sociedade brasileira que entendem isso, que eles vão dar respostas diferentes, mas eles entendem. E isso é uma força que a gente pode ter neste momento, onde a violência cresce e vai crescer cada vez mais. Aqueles que fazem as defesas, por exemplo, da comunidade indígena, não necessariamente são de esquerda, mas a comunidade indígena precisa ser defendida, porque essa política de extermínio ela não vai parar. Agora, isto não significa, em hipótese alguma, certo? Que isso seria um modelo para se pensar um tipo de conciliação política possível. Né? Não há mais possibilidade nenhuma de conciliação política. Certo? Mas, contra um núcleo autoritário do Estado brasileiro comum, todos aqueles que entendem que isto é insuportável devem fazer frente comum. Mais 3, aí a gente encerra. Clarice, Doni, vem para cá, por favor. Boa tarde a todos. Levantei, todo mundo levantou também. Obrigada, Vladimir, pela intervenção. Foi uma verdadeira aula. Estava com medo que você respondesse mais, porque eu comecei a escrever até o que eu ia falar para falar pouco. Porque quanto mais você falava, mais vontade dava quando você estava respondendo as intervenções, de te perguntar coisas. Bom, eu agradeço ao SESC, eu sou também docente desse nosso centro. Agradeço Jesus, agradeço a Ana por ter organizado essa aula. Agradeço o Vladimir pela aula que ele deu. Foi de fato uma aula de democracia, de política, e eu não sei dizer de quantas coisas mais, inclusive da história da universidade e tantas coisas assim. Vou te fazer uma pergunta sobre a universidade, mas nessa primeira resposta que você deu, eu me lembrei de algo que eu tenho ouvido muito dos nossos alunos, e que tem a ver com uma situação de gerações que começa com a minha, talvez, ou eu sou uma das primeiras, que vive o silenciamento a respeito do golpe civil-militar. Né? Eu sou a geração em que a escola, né, que você tinha educação moral e cívica e etc. Tal, mas parte dessa anistia esquisita que você nos fala significa também que o Brasil, diferente da Argentina e do Chile, eu acho perfeita essa sua comparação, né? Mas assim como a Argentina e o Chile eram diferentes antes, a gente também foi diferente depois. E nunca
o Brasil admitiu, de fato, inclusive na sua educação formal, nas escolas e nas universidades, o que aconteceu durante o golpe civil-militar, né? E aí a gente não tem, enfim, tem gerações que têm um desconhecimento e sentem um enorme desconhecimento a respeito desse problema, né? E do que aconteceu, tentar entender o que aconteceu. Eu sou uma das primeiras que nunca entendeu por que o João Goulart simplesmente não desceu daquele avião e falou, e daí, gente, cheguei, né? E, enfim, e principalmente não sabem o que é resistência. Então, eu tenho ouvido de muitos alunos, muitos de vocês, como é que a geração que viveu a ditadura resistiu, né? E eu ouço dos colegas dos meus pais isso. Eles têm me perguntado, seus alunos te perguntam isso também? E eu falo sim, só que eles são a geração que resistiu, né? Então, a gente até começou uma proposta, e eu vou até compartilhar agora com a Jesus e a Ana, de ver se a gente conseguia fazer um encontro de gerações aqui na universidade, entre essas gerações que resistiram lá na época e essas gerações que estão aqui, que estão pensando quais são as formas de resistir. Por enquanto, ficou numa troca de e-mails e etc., mas eu quis pontuar isso. Assim, são gerações que não sabem exatamente o que aconteceu pós-64. Não sabem, porque ou cresceram durante a ditadura, e a gente não tinha aula sobre isso porque era censurado, ou porque cresceram depois da anistia e depois da abertura, e também não se tinha aula sobre isso porque ninguém mais falava sobre isso. É como se a gente não tivesse enfrentado o que aconteceu. Né, e você fez a ponte Getúlio e Lula, e eu fiquei pensando, o João Goulart, nessa história toda, me pareceu sempre que tem alguma coisa que eu não consigo exatamente entender. Mas as minhas perguntas tinham a ver com a universidade, e uma das primeiras coisas era que eu fico muito feliz em te ouvir, falando com todas as letras, que a nossa universidade, a universidade nunca vai parar de manter essa sua nova vocação, que tem a ver com a intervenção social, né? Eu que fui aluna formada na USP, cresci na USP, e depois fui docente da Escola de Sociologia e Política, vim de 2 universidades antes de chegar aqui na UFSCar, que foram as universidades que foram feitas aqui no estado de São Paulo para formar uma elite para a gestão do Estado, né? Era para formar uma elite técnica, uma elite que fizesse o desenvolvimento, o progresso e etc. Tal. E aí você nos diz, só que a universidade se subverteu a si mesma, né? E que bom, enfim, e você tem razão. Não precisa fazer nenhuma CPI, basta entrar na sala de aula de todos os meus colegas que estão aqui, ou na sala, né? Ver os quadros que estão pendurados nas paredes, ou qualquer uma em qualquer uma dessas situações que enfim, que a gente já está, enfim, enquanto não tiver porões, a gente não estará nos porões. Se os houver, a gente estará, né? Mas aí, por fim, então, e aí eu fiquei sem graça quando eu tive que sair lá do meu cantinho onde eu estava escondida para vir aqui pegar o microfone, mas foi uma sorte, porque aqui eu vi que nós temos a presença do Barba, né, que conosco fez o programa de ações afirmativas aqui na Universidade Federal de São Carlos. Então, é ótimo te ver, mas é ótimo poder falar isso também estando aqui ao seu lado, porque eu ia te falar, Vladimir, que se nas valas comuns da ditadura, quem veio da periferia e quem veio da universidade estava enterrado junto, mas veio para a luta de lugares diferentes, com as ações afirmativas, aqui, por exemplo, na nossa UFSCar, estamos todos juntos, né? E quando a universidade é atacada, ela é atacada como também um locus de todas essas frentes. Você dizia, todo mundo que está lutando por reconhecimento, lutando por terra, está todo mundo sob ataque. E a universidade, e aí um é exterminado e a universidade é desestruturada. Nós estamos numa situação em que agora no Brasil, graças à expansão universitária e graças aos programas de ações afirmativas,
a gente já está juntos. E aí, eu não sei muito bem o que isso quer dizer, mas eu remeto à sua questão do retorno da universidade à cena do político, que é um outro retorno diferente do ataque que ela sofreu em 64 e com as aposentadorias compulsórias e etc., 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 porque é um ataque a uma universidade que não só é isso tudo que você disse, mas que tem dentro dela também todos aqueles que antes sofriam um ataque fora delas. Bom, obrigada. Obrigada. Olá, boa noite. Obrigada, Jesus, Ana. Parabéns, Vladimir, pela fala. A sua fala me estimulou a fazer muitas perguntas, mas eu vou tentar sintetizá-las aqui em 3 pontos rapidamente. O primeiro deles é que você comentou em algum momento da sua fala que o Brasil está sendo um laboratório de uma nova experiência de um projeto societário, de um novo contorno neoliberal. E isso, talvez, para mim, é o que tem parecido mais desafiante, que é identificar como algumas forças absolutamente autoritárias, conservadoras, conseguiram se unir em um único projeto societário eleito pela imensa maioria dos brasileiros. E aí, muito rapidamente, no mínimo, né, aí um neoliberalismo sem focinheira, um núcleo da militarização e, não menos importante, também uma teocracia implementada de uma maneira bastante forte pela representação também aí, né, da bancada evangélica e outras forças conservadoras nesse sentido. E que, a princípio, me parecia quase que um projeto em si auto-implosivo, ou né, que ia se autofagocitar a si mesmo, porque algumas dessas forças, aparentemente, pela sua história, pareciam não convergentes, né? Então, um neoliberalismo sem focinheiras, por exemplo, não me parecia ser fácil de conciliar com uma política tradicional de estatização, como são as políticas militares. Mas, aparentemente, pela sua fala, pela sua análise, isso parece uma composição estratégica ou proposital, não sei. Me parece que uma experimentação, quase que eu não sei se eu perdi um pouco das esperanças deles se autofagocitarem. Mas essa mesma polarização ou dicotomia ou coexistência quase inconciliável eu vejo na universidade. Assim, né? Então, ao mesmo tempo, como quando você traz a universidade como um polo de resistência, de reinvenção intelectual, de defesa do bem comum, você também traz esse polo de um núcleo de intelectuais muito beneficiados com o processo de globalização, e que, ao meu ver, não é só um grupo que se beneficiou com isso. Me parece uma mola, um motor importante para esse processo, né? Hoje a gente vê, de fato, a universidade bastante imersa num processo de produtivismo acadêmico, e um enfraquecimento do ponto de vista, pelo menos político, institucional, daquilo que a colega que falou anteriormente a mim. Infelizmente, eu discordo dela. Eu acho que a universidade cada vez menos valoriza a extensão, cada vez mais, não a nossa universidade, né, nesse sentido de localizar a UFSCar como nesse sentido, mas, em termos gerais, quando você vai pegar, por exemplo, a progressão de carreira, a extensão ela é insignificante comparada, por exemplo, com a produção de papers, né, ou artigos científicos publicados. Ao mesmo tempo, então, de um lado, comentadores de conjuntura e produtores de papers, e, ao mesmo tempo, esse espaço de produção de resistência coexistindo, né? Então, eu fiquei pensando como produzir essa conciliação, não vou usar o termo conciliação, mas produzir esse comum que você trouxe em algum momento, antes da vala, né? Como criar uma zona de comunidade que valorize a vida política dentro da universidade, sem desconsiderar algo que eu acho que é um elemento bastante fundamental, que é a era da cybercultura e essa nova ecologia comunicacional que se instaura com o processo de redes, né? Então, como é que a gente se alia, e aí usando um termo de um filósofo, como é que a gente se alia a essas... eu sempre me confundo como soletra o nome, como pronuncia o nome dele. Mbembe, eu acho que é o filósofo da necropolítica.
Mas como a gente produz mais diferença, menos repetição, no sentido de produzir uma vida política e de se aliar com esses especialistas em fim de mundo, né, que estão, né, por exemplo, no meu caso, que trabalho na saúde coletiva, os usuários do SUS, como você, adorei a sua fala sobre o SUS. Como a gente se alia com esses especialistas de fim de mundo, não só pelas vias institucionais, que eu acho que a via institucional hoje não vai valorizar isso que a colega trouxe e que eu acho que deveria ser valorizado, por exemplo, como as políticas de ações afirmativas e extensão e etc. Obrigada. Gente, devido à hora, a gente vai ter essa última e a gente vai encerrar, infelizmente. Não temos condições mais. Acho que se tiver alguém na fila aí, já tem como fazer rapidinho essa sua fala, e aí a gente encerra, tá bom? Gente, eu não vou fazer mais uma pergunta. Exatamente. Eu só quero dizer que, quando eu fui recuperar minha bolsa, eu vi que Teita também está aqui. Então, além de fazer homenagem ao Barba, eu queria fazer homenagem à Teita. Sem os dois, não teríamos as ações afirmativas. Verdade. Era isso, obrigada. Obrigada. Professor, obrigado pela sua presença. De aparição de Pondé. Eu não te vejo na cultura, mas o Pondé está lá todo dia para mexer o saco, certo? Então, eu acho muito importante essa contraposição dentro dessa hegemonia, que eu vou chamar de hegemonia, dessas posições que são hoje disputadas na sociedade. Mas a minha pergunta se tornou fácil em função da própria pergunta da Sabrina, que coincidentemente é minha colega de departamento da terapia ocupacional, que tem a ver com o seguinte, o Brasil como um laboratório, né, do neoliberalismo, e ao mesmo tempo eu ouvi sobre a questão de ser um governo fraco. E essa é a minha dúvida, e que naturalmente tem sido compartilhada com várias pessoas. Se é um governo fraco, então ele tem que ser pensado. Quer dizer, o que nós estamos assistindo, esse laboratório, alguém pensa esse laboratório. Então precisava saber, eu gostaria de entender, se possível, quem é que pensa, né? Porque todo dia a gente vê, dentro da perspectiva de um governo fraco, os enfrentamentos nos seus núcleos, e o Olavo de Carvalho é o mais presente, inclusive hoje, né? Então, eu penso que a minha pergunta tenha ficado fácil em função de entender quem é que pensa esse modelo. Obrigado. Tá, ok. Eu acho que eu vou só pedir para ela fazer, porque aí encerra... Tá. Desculpa, pode ser, Vladimir? Porque... Pode. Aí você... Sobre a resposta radical da esquerda brasileira, né, isso me fez lembrar que tem alguns movimentos internacionais que recebem são classificados como radicais, né, como sido bastante minimalismo e antinatalismo, e eles são movimentos que convergem no seguinte, que eles são também uma resposta às crises capitalistas e crises ambientais, né? Tem foco em práticas éticas e sustentáveis, trazem propostas econômicas também. E, pelo menos, o veganismo ele tem entrado muito na questão de política, não muitas vezes dentro do partido, mas diretamente indo nas casas onde são feitas as leis, buscando ativismo legalista para que, com relação ao uso dos animais, os danos aos animais e os danos à saúde humana e ao meio ambiente por causa dessas atividades, né? Então, eu vejo esses movimentos no mundo crescendo, mais claramente o veganismo, e se você observa isso também, e é uma tendência da geração atual, assim. E é isso que eu gostaria de complementar. Muito obrigada. Ok. Tá. Muito obrigado pelas perguntas. A primeira, então, eu diria o seguinte, bem, acho que há várias questões que foram levantadas, mas talvez uma coisa interessante a se falar, de fato, existe um trabalho
que deveria ter sido feito, né, e que todas as sociedades que passam por situações autoritárias acabam por fazer, né, que é o trabalho de dever de memória, né. E eu tendo a insistir que uma boa parte dos problemas brasileiros atuais vem dessa incapacidade crônica da sociedade brasileira elaborar seu próprio passado. É muito interessante que nos anos 80, 90, quando se falava do revanchismo, então, se dizia que não, a sociedade brasileira tinha conseguido alcançar um estágio de conciliação sem precisar passar por todas essa catarse do dever de memória, né? E a gente vê hoje como isso foi completamente falso, né? Ela preservou o elemento que ia decompô-la, né? E que foi explodir agora, né? E isso demonstra, entre outras coisas, quão fundamental é uma política da memória para um país. Quão fundamental para um país é compreender a importância política da memória, né? E da elaboração da memória, né? Como dizia George Orwell, quem controla o passado controla o futuro, né? E o Brasil acho que é a prova maior desse princípio, né? A luta, ela não é só uma luta pelo passado. Ninguém está aqui quando se fala, vamos então comemorar o golpe de 64, então, não é uma luta pelo passado, é uma luta pelo futuro. Porque uma sociedade que comemora golpe, o que você acha que vai aparecer depois? Né? Uma sociedade que acha que, de fato, se estava numa luta contra forças. Isso é que eu acho o mais engraçado de tudo, é que eu volto a insistir. Quer dizer, comparado ao resto da América Latina, a esquerda brasileira era tímida, né? A situação, comparado ao resto da América Latina, a luta armada brasileira não existia, porque a esquerda acreditava que ela conseguiria criar maiorias parlamentares, porque ela tinha partidos como o PTB e tal, mas eram maiorias parlamentares que estavam completamente integradas a um certo jogo, que não era muito mais diferente do que o jogo europeu da social-democracia. Só que quer dizer, o que eram as reformas de base? Se a gente pensar muito assim, estruturalmente, era importante, fundamental, mas do ponto de vista, sabe, político, o que eram as reformas de base não era muito mais diferente do que a social-democracia tinha feito na Europa nos anos 50 e 60. A reforma agrária, que nunca tinha sido feita, que tinha sido feita em vários outros países, dizendo, mesmo nos Estados Unidos, né? Então, ou seja, isso é um dado bastante impressionante. Num país como esse, entendeu? Ele precisou mobilizar, porque você percebe, quer dizer, a gente está falando de uma situação na qual, sabe, essas mudanças que eram mínimas, que poderiam ter sido, que eram mínimas no sentido, elas são vistas por certos setores da sociedade brasileira e da elite brasileira como impensáveis. Impensáveis. Certo? Ou seja, o que eu acho impressionante é a incapacidade que os setores da elite brasileira têm de conseguir admitir acordos. Eles conseguem fazer acordos entre si, que é a plasticidade inacreditável. Então, por exemplo, aqueles que apostam que esse governo vai cair por contradições internas, me desculpe, mas vocês estão completamente equivocados. Certo? Numa situação... essas contradições, essas lutas internas, são lutas da elite entre si. Porque quando acontecer alguma situação realmente instável, a luta para. Você pode ter certeza. E eles sabem se recompor. Certo? Conseguir preservar um país de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, certo? Sem rupturas, e mais, sem rupturas territoriais, certo? Como aconteceu em toda a América Hispânica, isso é uma arte, desculpa. Isso é uma arte de conciliação que vem de longe. Né? Uma arte de conciliação e muita bala. Né? Mas outra coisa. Né? Mas bem, isso por a primeira questão. A segunda, sobre... Bem, são duas, na verdade, né? Sobre essa natureza de laboratório que o Brasil hoje tem, e o mundo todo percebe isso, quer dizer, o interesse que o Brasil desperta no mundo vem desse fato atualmente, quer dizer, todos percebem que a situação brasileira não é uma situação à parte, né? Ela está ligada a um movimento global, está ligada ao que acontece na Turquia, que acontece na Hungria, que acontece na Polônia, que acontece nas Filipinas, certo? Ou seja, que são modelos
que utilizam uma lógica cada vez mais, eu diria, em alguns casos, por exemplo, o caso das Filipinas é um caso exemplar, porque é um governo de milícia, né? É um governo de milícia de alta violência, que vem de um país que teve guerrilha, que teve todos esses traumas. Então, o que você tem, volto a insistir, é um laboratório de junção de ultraneoliberalismo e regime e governo militarizado. Essa junção, ela foi possível no Brasil por causa da nossa história, certo? Agora, se ela dá certo, ela vai ser implementada em outros lugares. É um laboratório nesse sentido, porque ela parte do seguinte princípio: as posições neoliberais, elas não têm adesão popular, elas não produzem adesão popular. Por exemplo, eu estava vendo uma notícia de jornal umas 2, 3 semanas, que era fantástica, porque a notícia já vem com a sua própria interpretação. Acho que era da Record, alguma coisa assim. Falta de comunicação tira apoio popular pelas reformas da Previdência. Eu diria, mas não tem falta de comunicação nenhuma. As pessoas têm comunicação suficiente, elas sabem realmente o que elas não querem. Certo? Porque esse é um elemento interessante. Você não cria adesão popular a esta pauta, tanto que a pauta nem apareceu nas campanhas. Não houve campanha eleitoral. Porque se houvesse campanha eleitoral, você teria que discutir essas pautas. Discutindo essas pautas, a população ia falar, não, mas espera aí, mas isso exatamente não era o que eu queria. Certo? Então, o que acontece? Você precisa deslocar. Você desloca a discussão. Então, daí vem toda a questão fundamental de mobilizar, certo? Todo um discurso, que é um discurso ligado a elementos que são proto-fascistas, o discurso da pátria, da nação, da família, certo? Que está em xeque. E é muito interessante como essa questão da família aparece em todo regime autoritário. Todo regime autoritário tende a falar, em última instância, que a sociedade é como uma família. E eu me perguntava, às vezes, se essas pessoas tinham família. Né? Porque não é possível que o sujeito ia levar as pessoas a acreditar que a família é um espaço idílico. Né? Quer dizer, como eu disse, a família é um núcleo produtor de neuroses, ela pode ter outras coisas, mas ela tem isso que é um elemento fundamental, constitutivo da sua existência. Se não fosse assim, não teria tanto psicanalista ganhando dinheiro nesse mundo, entendeu? Porque a família é um núcleo produtor de todos esses problemas que depois vão aparecer para os outros. Né? Mas o que é interessante é outra coisa, é porque você precisa ter essa imagem de que o primeiro núcleo de socialização ele é não conflitual. Todos os conflitos derivam por distorções do núcleo fundamental de sociabilidade. A sociabilidade humana ela é naturalmente, né, mutualista e cooperativa. A família seria a expressão, né, dessa cooperação mútua. Né, você vai tendo distorções sociais. Então você tem que voltar a esse núcleo, criando uma visão de família que é absolutamente delirante no sentido, eu diria mesmo, clínico do termo. Agora, o que é interessante nesse processo é que esses elementos, não é que eles são manobras diversionistas, né? Eles são o elemento político central mesmo. Eles são a dinâmica política central. Porque trata-se de dizer mais ou menos o seguinte: bem, do ponto de vista econômico não é possível fazer nada, então todos os problemas sociais vêm do fato de que você tem uma sociedade antagônica. E é necessário, se você quer despolitizar a sociedade, trate a sociedade como uma família. Você quer despolitizar a sociedade, quer dizer, retire o fato de que não, porque, claro, a gente poderia ser psicanaliticamente orientado e falar, não, mas a família é o primeiro núcleo de antagonismo social que a gente conhece. Todos os conflitos já estão lá. Mas é como você tem por isso que aí vem todas essas questões biopolíticas centrais. Certo? Então, não, mas você vai ter que mobilizar todo o Estado para retirar não só esse tipo de percepção, mas impedir que esse tipo de percepção ele se desdobre. Porque você ensinar para as pessoas que a família é um núcleo de produção de neurose, isso tem consequências políticas. Então, se a família é um núcleo de produção de neurose, por que eu vou aceitar um sujeito que se diz, né, o pai da nação? Né? Então, como assim? Está longe de ser uma solução, isso é um problema. Né? Então, ou seja, a perpetuação de um problema. Né? Então, eu diria, todos esses elementos eles demonstram como, no fundo, isso é que eu acho engraçado, a esquerda não acreditava mais em ideologia. A direita está mostrando que a ideologia existe. E ela não é uma capa, ela é um elemento central da vida social.
Porque é o que define os limites da imaginação social. Entendeu? É o que faz as sociedades pensarem sobre o que elas são capazes de fazer, o que elas não são capazes de fazer. Certo? Ideologia não é só uma interpretação, é uma arma. É uma arma que te permite, que te orienta na ação. Entendeu? E que te permite fazer certas coisas e não fazer outras. Né? Enquanto sistema de ideias, você poderia dizer, bem, julgamentos, sei lá, a ideia de autonomia moral é uma ideologia. Né? Isso significa, entre outras coisas, é claro, tem uma forma de vida por trás. Tem uma ideia de forma de vida por trás. Ela vai realizar uma forma de vida, ela vai impedir outras formas de vida de simplesmente existir. É uma certa ideia de autonomia moral. Então isso vale, mais ou menos. Essa é a questão, acho engraçada. Esse é um elemento que precisa ser recuperado. De fato, nós defendemos uma ideologia. Eu não sei quem falou o contrário. Não? É óbvio, a gente tem que não significa uma visão de mundo. Certo? Mas a gente tem um sistema de imaginação social. Certo? Que tem seus enraizamentos em certas situações. E daí a terceira questão, sobre quem pensa esse laboratório, eu insistiria, veja, eu cometi um grande erro no ano passado. Vários, mas esse é importante. Né? Esse diz respeito a todo mundo, o resto diz respeito a mim. Mas eu acreditava que o Bolsonaro não ganharia. Né? Porque parecia impossível, do ponto de vista do que a gente entendia por eleição, campanha eleitoral, que alguma coisa dessa realmente fosse muito longe. Tudo bem, ninguém é capaz de deduzir transcendentalmente uma facada. Né? Mas também tinha um outro elemento. A gente viu uma estrutura de campanha que nunca tinha existido. Foram 12 milhões de disparos de WhatsApp por dia. Né? Uma estrutura que parecia completamente mambembe, mas de mambembe não tinha nada. Né? Então é claro que esse processo é um processo que foi pensado fora daqui também. Certo? Quer dizer, e é tudo tão explícito, quer dizer, a relação... Eu nunca vi um estrategista político norte-americano fazer comentários sobre a política brasileira. Como o senhor Stephen Bannon virou e falou, olha, se o general Mourão não quer participar do governo, que ele saia. Eu nunca vi isso acontecer. Ou seja, isso demonstra muito claramente o tipo de envolvimento que está acontecendo. Eu não vou aqui reeditar aquela conversa milenar sobre os interesses norte-americanos, blá, 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 porque, bem, os interesses norte-americanos eles têm em todos os lugares. Os Estados Unidos eles grampeiam até o telefone da Angela Merkel. Quer dizer, então, isso não é esse o elemento central. O que eu acho que o elemento central é você tem, de fato, uma internacional conservadora que age muito claramente nesse sentido, que se organizou dessa forma e que se vê como uma força de ruptura. Eles se veem como o arauto de uma revolução conservadora. E eles vão tentar fazer... Tem uma internacional no sentido clássico do termo. Eles vão tentar fazer isso em todos os lugares. Eles interferem no Brexit, eles interferiram no Brasil, eles agem em várias localidades. Isso é um fato. Ou seja, é um debate... Esse é um dado interessante. Eles conseguiram se organizar internacionalmente. Tem todo o direito de fazer isso. Então está na hora da gente se organizar internacionalmente também. E por fim, sobre as questões de veganismo, antinatalismo, eu diria o seguinte, as novas configurações da esquerda, elas vão precisar ser ao mesmo tempo capazes de desdobrar uma força de unificação e um respeito pelas singularidades. Né? Porque, quer dizer, existem estruturas singulares de formas de vida. E essas estruturas singulares, elas vão se desdobrar. Elas têm que ter um espaço para que elas possam se desdobrar. Só que essas estruturas singulares, elas precisam conseguir encontrar um ponto de convergência, uma dinâmica de incorporação que não existe mais. Certo? Que faz com que, em última instância, você tenha uma situação como a situação brasileira atual, que veja o que é a situação brasileira. Você tem um país que tem uma energia de revolta enorme. Um país que teve 35 milhões de pessoas que pararam numa greve geral há um ano e pouco.
Você teve um país que conseguiu, de maneira espontânea, botar 100 mil pessoas na rua, em manifestações assim. Vejam o que foi a manifestação Ele Não. Foram 30 garotas que não tinham articulação partidária, coisa parecida, que colocaram 1 milhão de pessoas na rua. Certo? Agora, a questão é, o que acontece no dia seguinte? Né? Parece que a energia ela se dissolve. Por que ela se dissolve? Porque não tem mais um processo de incorporação, que não é um partido necessariamente. Né? Um partido, uma organização, uma linha de fuga, uma ideia, nada. Nada. Né? Então, isso faz com que você tenha essa situação onde você tem muita energia e ela parece que não tem força. E aí que vem uma questão interessante. Ela não tem força porque a esquerda brasileira não sabe como se organizar mais. Ela não tem nenhuma ideia de como se organizar. Certo? Seus partidos envelheceram, e não é só um partido, todos os partidos envelheceram. Né? Eles são majoritariamente dirigistas, centralistas, hierárquicos, longe de terem uma estrutura democrática efetiva, certo? E que possa ter uma manobra horizontal. Certo? Os grupos eles se organizam em cima de pautas específicas, eles têm dificuldade em juntar pautas, né? Em pegar uma coisa e pegar um ponto e ampliar. Eles têm um problema de paralisia de implicação genérica. Eles não conseguem criar dinâmicas de implicação mútua. Né? Então, nesse sentido, eu diria, a grande questão não é o que é o governo. Né? Porque um governo pode ser ruim, pode ser péssimo, ele não cairá enquanto você não tiver uma alternativa forte por trás. Então, se as universidades, se todos os espaços de pensamento do país estivessem pensando efetivamente uma alternativa, isso seria uma contribuição muito mais importante do que a gente ficar esperando o governo cair, porque o governo não vai cair enquanto não tiver uma alternativa com capacidade de mobilização social. Era isso. Obrigado, então. Eu queria agradecer a todos que ficaram aqui. Eu queria agradecer ao professor Vladimir, porque acho que chegou no nódulo que a gente queria. A gente não queria somente respostas, a gente queria provocações, a gente queria discutir um momento especial, singular do Brasil e da universidade, num centro de ciências humanas que se define por estudar, discutir, produzir conhecimento nessa área. Então, queria agradecer muito essa fala, que eu acho que meio que colocou fogo nas nossas intenções, e gostaria de novamente agradecer o professor Libardi, o Barba e a Estela, os três, o atual vice-reitor e 2 outros reitores. Se não tiver nenhum outro reitor escondido, por favor, aí nos fale, porque são pessoas importantes no processo histórico da unidade e da administração dessa universidade na construção do seu papel social. Né? Ana vai fechar para a gente. Bom, gente, obrigada a todo mundo que ficou aqui. Agradecer de novo ao professor Vladimir. A gente queria muito que ele tivesse vindo, e foi muito bom ele ter conseguido espaço na agenda, porque a gente queria trazer alguém que, na nossa avaliação, é um dos intelectuais que tem feito a melhor leitura, não apenas do nosso momento, mas, sobretudo, de como é que a gente chegou até aqui. E isso é fundamental para nós. Especialmente porque todo mundo sabe os ataques que o nosso centro vem sofrendo nos últimos tempos, especialmente desde quando a Jesus e eu assumimos a direção e a vice-direção do centro. Então, nós tivemos tentativas de acabar com as nossas atividades acadêmicas, os nossos eventos, ameaças diretas e veladas aos servidores e às servidoras do nosso centro, tentativas de destruição das nossas faixas, o que, no nosso caso, é um caso clínico, né? Porque aqui a gente tem problemas, as pessoas têm alguns problemas com as faixas. E aí, esse tipo de... A gente sabe perfeitamente o que isso significa. A gente sabe que esses ataques que nós sofremos,
eles não são ataques diretos só a nós, né? Eles são ataques aos nossos temas, às nossas pautas, porque elas representam a nossa retidão, elas representam o compromisso político que nós assumimos dentro desse centro, as atividades que nós fazemos lá dentro e o compromisso político que a gente tem e que a gente entende que a universidade deve ter. Então, a gente entende isso, sabe disso, e aí, para terminar, assim, é só dizer que a gente sabe que isso não vai acabar. Eu poderia dizer, como se diz aí nas redes, para essas pessoas que têm, inclusive, fizeram essas coisas, colocaram também mensagens aí nas redes, dizendo que a universidade ia voltar a ser o que ela era, que as pessoas que entraram pelas ações afirmativas iam voltar, e é bom que a gente diga sempre que as ações afirmativas é fruto da luta do movimento social, né? É fruto da luta do movimento negro, do movimento indígena. São essas pessoas que colocaram essas pautas e que foram incorporadas dentro da universidade, e elas só existem pela luta dessas pessoas que estão há muito tempo dizendo que tem que ter política de entrada de todas essas populações na universidade. Eu poderia dizer, aquilo como a gente diz nas redes, aceita que dói menos, mas eu não vou dizer não só porque essas pessoas não vão aceitar, mas porque vai doer. Vai doer cada vez mais, vai doer muito mais do que está doendo agora. Porque nós negros, nós população LGBT, nós quilombolas, nós população indígena, nós não vamos dar um passo atrás. A gente não vai sair dessa universidade, nós não vamos sair das outras universidades, a gente não vai dar nenhum passo atrás daquilo que é a nossa obrigação e daquilo que a gente quer, que é uma sociedade radicalmente e verdadeiramente justa. Era isso, gente. Obrigada.